Bom dia, António. Bom dia, público Festival Corpo. Vamos lá ver se eu te consigo ver. Já me estás a ver? Eu não, mas e tu, consegues-me ver a mim? Oh, bom dia, agora já te vejo. Dar-te as boas-vindas, desejar a todo o público que nos está a ver ou que nos vai ver mais tarde o Feliz Dia da Mãe. Desejar a todos os bailarinos que, por esse mundo fora, que estejam a comemorar da melhor maneira possível estas comemorações do Dia Mundial da Dança. Agradecer-te muitíssimo a ti, António, por teres sido uma pessoa, um guerreiro a defender a dança de uma forma ímpar. E muito obrigada por teres aceito o convite de fazeres esta breve palestra. Não apesar de ser um espaço curto de tempo, trazer aqui a tua obra, que me dá muito orgulho e provavelmente orgulha todos os bailarinos e todas as pessoas da dança do nosso país. Há 50 anos que não se escrevia nada sobre a história do bailado em Portugal. E tu foste o nosso herói, e estás a ser o nosso herói. E é uma grande honra para nós ter-te aqui connosco. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes de te deixar falar. Quem é o António Lajinha? Porque eu acho que é muito importante. As pessoas conhecem o António Lajinha como crítico de dança, como bailarino da Gulbenkian. Tens uma escola, escreves muitíssimo. Tu és uma pessoa efervescente, de uma fecundidade artística brutal. Muito amado, muito pessoalmente, eu sou tua fã. Quem é o António? Tu és uma pessoa, tu és um pilar da dança do país. Podem dizer bem ou mal, mas és uma pessoa que percebe de dança, que conhece muito dança. E eu sei, pelo menos até há bem poucos anos atrás, provavelmente tu tens a maior biblioteca de dança que talvez alguém terá neste país. Há muita coisa que não se sabe acerca de ti. E eu acho que é muito importante porque gerações de agora e futuras têm muito a agradecer a pessoas como tu, porque há gente atrás de nós que trabalhou muito para que nós hoje, por exemplo, consigamos estar a fazer um festival corpo com o objetivo de reunir o maior número de pessoas ligadas à dança, não só no país como fora. Ontem tivemos Geórgia, Holanda, França, Angola, está-me a faltar países, não, Japão, ou seja, isto é tudo fruto de trabalho com pessoas como tu que lutaram por nós. E eu sei que se calhar há muita gente a dormir, e sei se calhar que mesmo acordados estão a dormir, têm que acordar para a vida e agradecer muito a pessoas como tu. Por isso é que eu queria muito puxar, tu não és só uma pessoa, tu és uma marca. E será... Eu sou uma máquina. Também és uma máquina, mas é ignorância e pedantismo das pessoas da dança não honrarem pessoas como tu. Eu sei que isto é o resultado de muito trabalho, mas diz-me aí, tu começaste a dançar, que idade tinhas? Olha, ontem tiveste o Japão e a Geórgia. Hoje é uma coisa mais modesta, vais ter o Algarve. Estás a ver? Olha, É uma um coisa beijinho muito para o mais Algarve. perto. Está aqui mais pertinho. Olha, eu nasci no dia 5 do 55, em Loulé, no Algarve. E o meu pai foi a correr escrever para não se esquecer da minha data de nascimento, porque ainda por cima foi às 6h05 da manhã. Isto quer dizer que eu cheguei com uma hora de atraso, devia ter chegado às 5h05 da manhã. Por acaso acho que também era uma quinta-feira, isso eu não tenho a certeza, mas sei que foi às 6h05 da manhã, do dia 5 do 5 do 55. Bom, como vês, eu sou um produto algarvio, onde eu morei até aos 17 anos, e na minha família não há nenhuma tradição em artes, não temos artistas na família. Tínhamos um tio da minha mãe que cantava, que acho que cantava muito bem, mas de resto, e tínhamos um tio por afinidade casado com, que foi casado com uma cantora de fados, uma fadista, Maria José da Guia. Bom, mas isso, assim, da minha família mais próxima, eu não tive realmente nenhum incentivo para as artes. Curiosamente, a primeira vez que eu me interessei por artes foi por ver os ensaios de uma peça de teatro do António Aleixo, que nasceu em Vila Real de Santo António, mas viveu toda a vida em Loulé, cuja mulher era prima direita da minha avó materna. Eu nunca o conheci, obviamente, mas ele deixou uma peça chamada O Alto do Curandeiro. E a primeira vez que eu me interessei verdadeiramente por artes, no sentido prático da coisa, foi ao ver esses ensaios. E eu comecei a participar com muita vontade,
E claro, depois acabei por não fazer grande coisa, mas foi a primeira vez que eu percebi o que é que era uma peça de teatro, como é que se ensinava uma peça de teatro, o que eram os atores, e isso deixou-me bastante curioso em relação a um mundo que eu desconhecia. Eu pintava bem, eu desenhava bem, o meu pai incentivava muito, por um lado, para eu pintar, mas por outro lado se incentivava-me a ideia de ser pintor, porque ele achava que os pintores ou morriam de fome ou tinham que dar aulas no liceu de desenho, o que não era muito longe, não estávamos muito longe da realidade. Curiosamente, quando eu disse ao meu pai que queria ser advogado, ele achou uma ótima ideia, porque eu acho que tinha muito jeito, eu acho que teria sido um ótimo advogado, curiosamente, mas a determinada altura eu pensei, fiz um teste psicotécnico, vim aqui a Lisboa, ao Instituto Maria Luísa Barbosa de Carvalho, que era assim que se chamava o antigo Instituto de Orientação Profissional, fundado pelo professor Faria de Vasconcelos, pai da grande Águeda Sena, muito minha amiga, que acompanhei até à sua morte há basicamente 2 anos. O professor Faria de Vasconcelos fundou em Portugal o primeiro Instituto de Orientação Profissional, e eu vim fazer testes e deu-me advocacia ou arquitetura. É claro que eu escolhi arquitetura, que era uma coisa mais ligada às artes, para ir para a Escola de Belas Artes, e o meu pai suspirou de alívio. Bom, eu nessa altura nem dançava, até porque eu costumava dançar, era sozinho em casa, porque muitas vezes o meu pai, aos domingos, saía com a minha mãe, eu detestava as viagens dele, que normalmente eram em trabalho, ao campo, eu odiava, e então eu ficava em casa. E muitas vezes dançava porque apetecia dançar sozinha. Isto foi basicamente a minha não formação em dança. Como é que começou Eu a dança? não tive qualquer formação em dança. E quando vim estudar para Lisboa arquitetura, que foi essa a minha ideia, vim para a casa de uma prima minha estudar arquitetura, por coincidência uma outra prima minha adoeceu e eu soube que a minha prima Melita estava doente e a irmã mais nova, a Terezinha, fazia aulas de dança com a professora Margarida de Abreu. E eu, de certo modo, quando fazia companhia à minha prima Melita, que estava doente, falava com a Terezinha e os dois falávamos de dança. E foi assim que eu comecei a me interessar. E um dia fui lá ter com ela e vi aquelas aulas no estúdio da Dona Margarida, onde eu comecei a dançar na Avenida António Augusto de Aguiar, que hoje está lá o prédio, mas a Maria João, que é a filha mais nova, que ficou com o estúdio, acabou por fechar. E acho que o ano passado venderam mesmo o edifício, o apartamento, enfim, o andar. Acho que hoje é uma coisa de seguros ou uma coisa do género. Foi aí que eu tive as primeiras aulas de dança. E, curiosamente, eu cheguei com um ar um bocadinho entontecido, sem saber nada do que ia fazer, e a Dona Margarida tinha imensas alunas, estava a Olga Roriz, a Angelina Bacelar, a Maria João Salomão, que era filha dela, Vicente Trindade, há uma quantidade de gente conhecida. E na realidade eles todos olharam para mim e eu aterrei lá como se fosse um ovni. E a Dona Margarida, que tocava piano ao mesmo tempo, que ela era uma ótima pianista, não tinha muito tempo para corrigir os alunos, dava os exercícios, e eles todos, a Olga Roriz, por exemplo, nessa altura nós teríamos, pai, 17 anos, a Olga da minha idade. E a Maria João é mais nova do que eu, 1 ano ou 2, quer dizer, elas tinham começado a fazer aulas de dança desde os 3 anos, e eu tinha 17, o que quer dizer que eu estava para aí 14 anos atrasado. Mas também não era problema nenhum, porque eu lá fui copiando, punha-me atrás e copiava. E a parte cómica disto tudo é que, passado algum tempo, não muito, a Dona Margarida de vez em quando dizia: o que é que você está a fazer aí para trás? O que é isso? E eu fazia, me vinha à cabeça. E a determinada altura a Dona Margarida disse-me assim: mas ouça, você não pode continuar assim, tem que tomar mais atenção. Eu já não sabia mais o que eu havia de fazer à minha vida, porque tomar mais atenção àquilo que eu tomava já não era possível. E eu tinha todos os meus colegas me ensinavam coisas, foi assim que eu aprendi. Eu não podia ter aprendido a dançar da pior maneira que esta. Não podia. Eu aprendi por imitação. Eu também, na altura, um ou outro dizia uma coisa. O que é facto é que, passado algum tempo, eu, curiosamente, tinha muita elasticidade, porque eu, ao contrário do que era normal, eu não fazia ginástica, não gostava nada de fazer ginástica. E então sempre fui uma pessoa muito elástica, com muita flexibilidade, e como não tinha os músculos preparados para nada, eu jogava handball e pouco mais. Quer dizer, eu nem sequer jogava futebol. O que quer dizer que como não tinha os músculos preparados para nada, também era fácil adaptar-me a qualquer coisa, e realmente adaptei-me
à dança, adaptei os meus músculos à dança e passado pouco Mas tempo, como é que, eu quando punha-me é lá que, atrás, eu às escuta, vezes levantava António, as pernas mais que os meus colegas, por exemplo, e toda a olha, gente ficava assim um bocadinho a olhar porque eu era muito, muito ágil. E olha, foi assim que comecei a dançar. exato, mas e como é que entraste na Gulbenkian? Isso foi depois, porque eu a determinada altura, depois de estar basicamente um ano na Dona Maria da Abreu, depois de estar mais ou menos um ano na Dona Maria da Abreu, o que é que acontece? Acontece que eu tive que fazer pela vida e achei que, estava na Escola de Belas Artes, eu tinha aulas normalmente durante o dia, e achei que ia tentar fazer outra coisa, desenvolver um bocadinho mais, toda a gente me dizia, é uma pena que não faças mais. E aí eu fiz a audição ao conservatório, não entrei, disseram que eu não sabia nada de dança, as pessoas foram muito simpáticas lá, ofereceram-me um estúdio para eu ir, deram-me, digamos, a indicação que havia um estúdio, que me aceitariam, eu fui a esse estúdio, fui ao estúdio da professora Ana Masco, que tinha 30 mil assistentes que me fizeram uma audição. Curiosamente, a rapariga que me fez a audição depois veio a ser minha colega no Ballet Gulbenkian, que isso é que teve mais graça, que era a Margarida de Melo, fiz uma audição e provavelmente eu não fiquei porque ou não tinha horário ou se calhar não tinha dinheiro para pagar, não me lembro como é que foi, sei que fiz a audição, mas acabei por não ficar. E como de repente estava assim, sem saber o que havia de fazer, fui à Gulbenkian. Tomei a iniciativa de ir à Gulbenkian. E fui lá e falei, pedi para falar com uma pessoa que me tinha dado o nome, que era o Armando Jorge. Lembro perfeitamente que ele veio ter comigo de roupão e com sapatilhas de dança. Eu achei aquele traje um bocadinho bizarro. Tivemos uma conversa muito simpática e ele disse, mas se você quer dançar, se calhar eu vim aqui para a escola, já que... E eu disse, olha, é uma boa ideia. Claro que a Gulbenkian impressionou-me imenso, porque aqueles veludos e aquelas coisas todas, quer dizer, eu fui ao piso -2, e o piso -2 era o sítio onde se dançavam, estavam aqueles estudos, sem janelas, com ar-condicionado, enfim, toda a gente se queixava, porque estavam muito mal situados, e o Armando Jorge disse-me, olha, eu não dou aulas aqui, mas passo à pessoa que dá, que foi o Carlos Trincheiras, que veio até comigo, muito simpático, e que perguntou o que é que eu queria fazer. E eu olhei para ele e disse-lhe assim com um ar muito, muito calmo, olha, eu estou a estudar arquitetura, provavelmente vou fazer prédios, e quero estudar dança para fazer coreografias. E ele disse, mas temos um problema. Ninguém faz coreografias sem saber dançar. E o Carlos estava muito errado, porque hoje a maior parte das pessoas que fazem coreografias nunca dançaram, o que é uma coisa bastante estranha, mas é verdade. Isto foi em 1974, 5 por aí, nestes anos todos, quantos foram? Não sei, muitos. Nestes anos todos, em 40 anos, as coisas mudaram tanto que hoje qualquer pessoa até num computador faz coreografia. Mas para o Carlos Trincheiras, que era um coreógrafo de primeira água, um professor de primeira água e um bailarino que tinha uma paixão pela dança como eu nunca conheci ninguém, ele disse, António, tem que vir aprender a dançar porque nós aqui ensinamos a dançar, depois você tomará asas e fará coreografias. Isso se conseguir dominar uma técnica, conseguir dominar o craftsmanship, o carpinteirar da dança, digamos, se você conseguir o artesanato da dança. Eu disse, pronto, muito bem. E no dia a seguir peguei nas sapatilhas e cheguei lá e comecei a fazer aulas. Com pessoas, ainda ontem estive com uma amiga minha, que é a Maria João Roldão, que estava lá no estúdio a fazer aulas. Somos amigos desde essa época, há muitos anos, há 40 e tal anos. Ainda anteontem falei com o Pedro Romeiras, estava lá nas aulas. Ainda há pouco tempo falei com o Paulo Lopes, que vive em Londres, que deixou de ser bailarino para ser pianista, e tenho amigos dessa época que faziam aulas comigo, e aí a coisa tornou-se um bocadinho mais a sério. Comecei a ter aulas todos os dias, diariamente. Depois das aulas na Escola de Belas Artes eu ia para a Gulbenkian, chegava lá morto, não é? E saía de lá mais morto ainda, tão morto que chegava à casa, sentava-me num sofá e nem conseguia jantar, estava tão exausto. Isto foi pai, um ano de enorme exaustão. Depois disso, fiz outra coisa melhor, que foi, no ano a seguir fui para o conservatório, fiz a audição e entrei. E aí então era aulas de manhã na Escola de Belas Artes, à tarde no conservatório e à noite na Gulbenkian. E ainda estava mais exausto, porque aos fins de semana, aos domingos, fazia os trabalhos da Escola de Belas Artes com um grupo meu de 3 colegas, que eram super queridas e que me ajudavam imenso, e então aí eu nunca me lembro de ter tido uma vida tão cheia. Porque o que eu não tinha tempo era para respirar. Que coisa fantástica, fantástico. António, e
passam os anos, não foram muitos anos, foram alguns meses, e tu és conhecido como crítico de dança. Mas espera aí, eu já vou ter que contar o resto da história porque tem graça. Então conta lá. Eu entrei no conservatório, estive lá 2 anos, fiz o curso especial para rapazes, e quando estava a acabar o curso, abriram audições na Gulbenkian, numa altura em que o Milk Sparring Black estava ainda na companhia, mas devia estar mais ou menos em termos de saída, e eles acharam que tinham que fazer audições para bailarinos portugueses, que não havia muitos. E então houve um grupo enorme, João Natividade, eu, Elisa Ferreira, a própria Maria João, a Ana Rita Palmeirim, não me quero esquecer, Elisa Ferreira, Ana Rita Palmeirim, Maria João, Olga Ruriz, eu, João Natividade, a Florencio Morgado, acho que éramos estes, éramos para uns 7 ou 8 ou 9 ou 10. Fizemos a audição e entramos, foi um grupo enorme que entrou como estagiários, e foi assim que eu entrei, no mesmo ano em que estas pessoas todas, e que algumas delas saíram mais cedo, o Pedro Coelho também, mas o Pedro Coelho era da escola da Gulbenkian, ela já estava lá quando eu cheguei, era meu colega, era o Pedro Coelho, o Paulo Lopes e o Pedro Romeiras. Felizmente todos saímos bailarinos. Entretanto, fiz um ano de estágio na Gulbenkian, e quando o Jorge Salavisa depois veio, eu já estava na companhia quando ele chegou, tomou a direção, ele primeiro foi mestre de bailar durante um ano, e eu nessa altura passei para bailarino da companhia, e depois no outro ciclo, quando ele se tornou diretor, eu já era bailarino da companhia. E daí tive 7 ou 8 anos na companhia, depois apeteceu-me fazer outro tipo de trabalho, que tinha-se formado a Companhia Nacional de Bailado, o Armando Jorge tinha sido diretor, era meu colega, tinha sido meu colega na Gulbenkian, convidou-me para a Companhia Nacional de Bailado, eu quis fazer alguns clássicos, que nunca tinha feito, só tinha feito 2 clássicos. Um deles foi o Quebra-Nozes, que era uma produção espetacular, do melhor que se fez em Portugal e no mundo, que eu fiz essa produção, dancei pouco, mas dancei coisas maravilhosas, e depois dancei o Petrushka, que foi um dos bailados mais extraordinários que eu dancei na minha vida, que eu amei, que é um bailado, que é uma pena que toda a gente não conheça esse bailado. A história é sensacional, a música é fabulosa, os cenários, figurinos, tudo, a história é uma magia. Mas eu não tinha feito, quer dizer, ensaiei Raimonda, nunca cheguei a dançar em palco, acho que nunca dancei Raimonda na Gulbenkian, só dancei na Companhia Nacional de Bailado, o Grand Pas Classique de Raimonda, que é que eu fiz, assim, coisas clássicas, e eu acabei por ter alguma vontade, já que fazia clássico todos os dias, tinha vontade, e fui para a Companhia Nacional de Bailado, onde eu tive vários anos, até que decidi dar um salto e fui para os Estados Unidos, onde eu fui estudar, e depois voltei, e depois estive na companhia, depois saí, entrei, e pronto, e basicamente é isto. E quando estava nos Estados Unidos a estudar na Juilliard School, onde eu fiz o bacharelato e depois voltei para fazer o mestrado na Universidade de Nova Iorque, comecei a escrever, por coincidência, comecei a mandar umas cartas para uma amiga minha, assim, a modos, umas cartas assim, a contar umas novidades de Nova Iorque, e ela pegou nessas cartas e começou a publicá-las no jornal, que era do pai dela. E foi assim que eu me tornei crítico de dança, por pura casualidade. Aliás, a minha vida nas artes tem sido tudo pura casualidade. A única coisa que eu pensei na vida era ser arquiteto. Acabei o curso, fiz um estágio, trabalhei ainda na Gulbenkian no departamento trabalhei voluntariamente, não fui remunerado, porque eu estava a dançar ao mesmo tempo, no departamento de arquitetura da Fundação Gulbenkian, com os arquitetos que trabalhavam lá, mas quiseram uma coisa puramente informal, voluntária. Depois percebi que não conseguia, o Ballet Gulbenkian era uma companhia a sério, muito boa, com uma estrutura muito bem estabelecida, com bailarinos muito bons, com gente que gostava muito de dança, com umas condições muito boas de trabalho, não nos estudos que a gente respirava mal, mas a nível de produções eram extraordinários, eram programas atrás de programas com 3, 4 bailados novos. Enfim, era uma experiência incrível. Depois tínhamos um grande auditório de espetáculos com o público sempre cheio e a gostar imenso do que via, e nós a vibrarmos com o que fazíamos, e realmente foram anos maravilhosos para mim. Mas eu percebi, passado pouco tempo, que nunca seria ao mesmo tempo bailarino e arquiteto, que era impossível. Impossível. Depois tínhamos turnês, depois, aliás, eu acabei o meu curso de arquitetura num dia de verão, provavelmente em 76 ou 77, uma coisa assim, em que, quando eu fui defender com minhas 3 colegas o nosso trabalho de curso, eu saí da Escola de Belas Artes, o professor disse, pronto, podem ir embora, estão passados, ótimo, fantástico. E eu saí para aí às 8 da noite e fui apanhar o avião às 10 da noite do aeroporto para ir dançar na Madeira, com o Ballet Gulbenkian.
Por isso eu nesse dia estava mais morto que vivo. Quando cheguei à Madeira, caí na cama e morri. Mas depois de um stress todo, que é discutir uma tese de mestre de licenciatura, que eu fiz 6 anos de arquitetura e que hoje seria um mestrado. Eu na realidade tenho uma licenciatura e um mestrado, que eu não pedi equivalência, mas eu tenho um mestrado em arquitetura também, e tenho em dança para a Universidade de Belas de Nova Iorque, um mestrado em dança, e depois doutoramento em Coimbra, em estudos artísticos na Universidade de Coimbra em 2014. O que quer dizer que, e as aulas que eu fiz no estrangeiro, e as escolas de dança que eu andei, enfim, pontualmente, foram muitos anos a ler livrinhos, e muitos anos aos palcos, e aos pulos, e é por isso que hoje eu acho que só se fosse muito burro é que eu não teria aprendido nada. Porque dancei com pessoas muito boas, que me ensinaram muita coisa, e se eu escrevi uma história da dança em Portugal, que saiu este ano, muito do que lá está escrito eu o devo, primeiro, à minha curiosidade. Eu tenho uma curiosidade quase mórbida, eu estou sempre a perguntar coisas. Às vezes até pergunto coisas a mais, mas não faz mal, as pessoas podem não responder. Mas eu perguntava tudo aos meus colegas mais velhos sobre dança, e eu tive os melhores mestres de história da dança que se pode ter. Eu aprendi com eles. Mas quem? Dá-me aí exemplos de quem? Grandes mestres, diz quem? Olha, uma pessoa que me adorava era a Bernadette Pessanha, que tinha sido bailarina fundadora do Ballet Gulbenkian e que era assistente do diretor. Era uma pessoa que deixou de dançar e ficou dentro da casa. Era assim uma espécie da mãe dos bailarinos do Ballet Gulbenkian. Em todas as companhias há sempre uma pessoa que faz aquele papel. Em todas. Estamos a falar em companhias grandes, há sempre alguém que... E ela, quando soube que eu era do Algarve, ela também era do Algarve, eu sou de Loulé, ela era de Faro, eu estudei no Liceu de Faro, ela pôs-me logo debaixo das asas dela. Mas a Bernadette sabia tudo de dança em Portugal. Era uma mulher extraordinária, que sabia tudo do Verdegai, que sabia tudo do Ballet Gulbenkian. Ela foi uma das 9 bailarinas que fundou o Ballet Gulbenkian, juntamente com a Isabel Santa Rosa, os 2 irmãos Trincheiras, Carlos e Jorge, Antonieta Ribeiro, a Isabel Ruth, que é uma grande atriz de cinema, talvez a atriz de cinema mais velha em Portugal em elaboração e a que mais trabalha. Era a musa de muitos realizadores portugueses. É uma atriz extraordinária. Ela foi bailarina, aluna da Madame Rutashvin com o marido João Dávila. E quem é que estava mais? A Santa Rosa, a Isabel Ruth, a Antonieta Ribeiro, Bernadette Pessanha, Carlos Caldas, Jorge Trincheiras, Carlos Trincheiras, Albino Moraes, e falta-me uma pessoa. Eles eram 9. Bom, a Manuela Varela Cid, acho eu. Eram 9 pessoas, sim, Manuela Varela Cid. Estas pessoas fundaram o Ballet Gulbenkian. E dessas, eu tinha na Gulbenkian a Bernadette, o Carlos Trincheiras, a Isabel Santa Rosa, o Carlos Caldas, estas pessoas todas, que me contaram tudo e eu fui perguntando tudo, e eram pessoas. A Isabel Santa Rosa e a Bernadette do Verde Gaio tinham dançado com o Sr. Francisco Graça. O Verde Gaio foi fundado em que ano? Tu tens memória? 1940, pelo Sr. Francisco Graça, que muito velhinho ia à Fundação Gulbenkian, com a sua peruca, muito bonitinho, muito arranjadinho. Extraordinário. O senhor já com 80 anos, ia à Fundação Gulbenkian, depois ia ver os bailarinos. E nós sabíamos, havia 2 pessoas que iam lá visitar-nos, que era o Sr. Francis, tinha feito inclusivamente uma coreografia chamada Encruzilhada para o próprio Ballet Gulbenkian, e a pedido da doutora Madalena Perdigão, e a Madame Rutashvin, que era professora, tinha sido professora de Carlos Caldas, da Isabel Queiroz, da Luísa Duarte, da Maria José Branco, de quem mais? Vários bailarinos, Marta Ataíde, pronto. A Madame Ruth foi uma grande professora, sobre a qual eu escrevi esta biografia. Ai, que interessante. Onde é que as pessoas podem comprar esse livro, António? Olha, agora não podem, que está esgotado, mas está-se a fazer uma segunda edição e este livro vai ser traduzido em alemão. Eu estou agora a trabalhar na tradução para ser apresentado para o ano, representando Portugal, na próxima Feira do Livro de Leipzig. Era para ser neste maio, mas com a pandemia ficou para o ano. Este livro então, é o livro esta Madame Ruth, da Madame Ruth. Esta Madame Ruth acaba por ser a propulsora da dança no nosso país, podemos chamar assim? Não, é uma das pioneiras do ensino da dança em Portugal. Nos anos 30, 40, havia basicamente não havia professores portugueses, havia em Lisboa 3 mulheres famosas,
eram as três madames. Era a Madame Ruth, a Madame Shaw e a Madame Britten. Nenhuma delas verdadeiramente tinha ideia em fazer bailarinos profissionais. No conservatório havia uma espanhola chamada Encarnação Fernández, que foi professora de pai desde 1911 até 1939, que morreu de um ataque cardíaco fulminante. A senhora estava a dançar com o pai de uma aluna numa festa de aniversário, no dia de carnaval, teve um ataque fulminante e morreu. Acho que tinha 60 anos, uma coisa assim. E essa senhora dá aulas no conservatório, depois foi substituída por uma ex-aluna dela, que era a Margarida Abreu. A dona Margarida Abreu tinha de estudar para a Alemanha, para a Suíça, a mãe dela era suíça-alemã, e quando veio a guerra, em 1939, a dona Margarida e a irmã, que estavam a estudar dança fora, na Suíça, voltaram. E a dona Margarida tomou no conservatório o lugar da Encarnação Fernández. Essa mestra Encarnação Fernández, mais ou menos que década? A senhorita nasceu antes do século XX, em Madrid, e veio para Portugal em 1910. Teve o primeiro filho em Portugal em 1900. E depois, em 1900, não sei o que é que ela fez entre 1900, olha, acho que teve mais 4 filhos, mais 3 filhos, que acho que ela teve 4 no total. E foi contratada em 1911, há um diploma dela assinado pelo Presidente da República, foi contratada para a Escola de Dança do Conservatório Nacional, que era uma desgraça, onde havia meia dúzia de gatas pingadas, nem sequer havia homens. E a senhora deu aulas entre 1911, 12, 13, por aí, até 1939, data em que morreu. Então, antes dela não havia dança no nosso país. Podemos dizer assim, antes dela havia dança no nosso país? Sim, quer dizer, sempre houve dança, no Teatro São Carlos havia dança, havia um professor ou outro, mas a Encarnação Fernández, entre 1913 e 1911, 12, para aí, 13, até 39, foi a professora do conservatório. E privadamente havia as três mesdames. A Madame Britten, que era uma espanhola, que me parece a mim que é um bocadinho deslocada, que foi professora, por exemplo, da Wanda Ribeiro da Silva, era uma senhora que assinava umas coisas meio dalcrozianas, meio Isadora Duncanianas, ela dizia que tinha estudado com o Cecchetti, coisa que eu tenho algumas dúvidas. Enfim, ela veio para cá, casou-se com um homem que era militar, foi para a África, fundou escolas em vários lugares e voltou para cá, mas obviamente ela não era grande professora, porque tanto quanto nos parece, não fez grandes alunos e parece que era tudo uma coisa meio amadora. As filhas do rei de Espanha, as duas filhas, a Pilar, uma chamava-se Pilar e a outra não me lembro o nome, eram alunas dela, vinham do Estoril até à rua António Augusto da Guiar, onde ela tinha uma escola. E dava umas aulas meio livres, assim. O Sá Porte chama-lhe, na história da dança dele, uma figura pitoresca da Lisboa. E ela escreveu um livro chamado... como é que se chamava as minhas memórias? Não, um livro de memórias que ela escreveu, que é um perfeito delírio. Realmente aquela biografia, que é uma autobiografia que ela escreveu, é muito curiosa, porque a gente não sabe muito bem em que é que há de acreditar naquilo que ela lá escreveu. O facto é que ela era uma figura pitoresca e bastante curiosa, e que acabou por morrer em Lisboa, não se sabe muito mais da vida dela, além do que está escrito na sua biografia, que foi editada pela Livraria Bertrand, penso que está esgotada. Há um exemplar que eu já tive na minha mão na Biblioteca Nacional. Depois havia a Madame Shaw, que era uma senhora que a mãe da Dona Maria da Abreu tinha pedido para vir cá substituir uma outra professora, que era uma Cecil Kit Kat, que foi daqui para a América. E essa senhora chama-se, a Madame Shaw chamava-se Anastácia Sosso. Ela era grega e tinha de estudar para a Suíça, na mesma escola onde a Maria da Abreu estudou. E a Madame Shaw, que chegou cá em Portugal chamada Anastácia, o diminutivo da Anastácia Sosso, ela chamava Sosso Ducas. Casou com um alemão chamado Shaw, e então ficou Sosso Ducas Shaw. Isso em 1900. A Madame Shaw ensinava onde são os bombeiros do Marquês de Pombal. Isso e ensinava ainda mais 1930. uma coisa mais italiana. Como? Em 1930, por aí. 30, 40 por aí. 30, 40, 50 por aí. Já tínhamos a Madame Shaw deu aulas durante 50 ou 60 anos naquele estúdio do Marquês de Pombal, onde depois teve lá a Companhia de Dança de Lisboa, do Rio Horta, etc, etc, etc. Pronto, a Madame Shaw
Então essa dava aulas de dalcrozianas, que era a técnica de Dalcroze, que ela e a Dona Maria de Abreu estudaram na Suíça. Então era também uma dança livre, era tudo um pouco nessa onda de dança livre. Mas a Madame Chao era uma mulher muito culta e que teve no princípio como conselheira do próprio Ballet Gulbenkian, que no início se chamava Grupo Experimental de Ballet do Centro Português de Bailado. Em 1961, quando o Grupo Experimental de Ballet se fundou, dependia do Centro Português de Bailado, que era uma instituição, como o nome indica, era uma associação que chamou a si a criação desse pequeno grupo, que mais tarde, que em 61, faz agora em 11 de maio faz 61, 2021, faz 60 anos. 60 no dia anos, 11 exato. de março, que 9 bailarinos muito, muito corajosos, com o apoio muito, muito débil da Fundação Gulbenkian e do Centro Português de Bailado, fundaram o Grupo Experimental de Ballet, que em 1965, 4 anos depois, se chamaria Grupo Gulbenkian de Bailado, porque aí a Fundação Gulbenkian já entrou com mais dinheiro e já subsidiou. Portanto, E a foram própria essas Madalena 9 Perdigão, pessoas, desculpa António, foram essas 9 pessoas que foram os pioneiros, os propulsores da criação do grupo de bailado Gulbenkian. Estas 9 tu acabaste de referir. Exatamente. O Grupo Década Gulbenkian de Bailado 60. começou em 61 com 9 pessoas, em 65, e com o Norman Dixon, que era o diretor, que morreu há 2 anos na Croácia. Eu fui conhecê-lo pessoalmente a Zagreb, foi uma maravilha de encontro lindo, nosso, que foi lindo. fantástico, estive lá uns dias com ele. O Norman Dixon, anteriormente, tinha vindo dar aulas e montar bailados para o grupo da Margarida Abreu, que era um grupo que ela tinha semi-profissional, chamado Círculo de Iniciação Coreográfica, e que, de certo modo, rivalizava com o Verde Gai nos anos 40 e 50. As pessoas, houve uma vez uma bailarina que me disse a mim, Elisa Vorm, disse-me assim, foi bailarina na Gulbenkian e foi minha professora no conservatório, e é viva, está por aí, disse-me assim, naquela altura, quando as pessoas queriam fazer dança clássica, iam para o estudo da Margarida Abreu para o Círculo de Iniciação Coreográfica. Quando queriam fazer folclore, iam para o Verde Gai. E era assim que se dividiam os bailarinos em Lisboa. Espera aí, então vamos lá outra vez. Verde Gaio era considerado o folclore, mas efetivamente foi a primeira companhia que o nosso país teve. Profissional, portuguesa, digamos, de modos modernos. Provavelmente no século passado deve ter havido grupos que dançavam no, Mas por acaso eu também... no sim. Teatro São Carlos, dançavam noutros teatros, mas companhia, como nós conhecemos, o Verde Gai, fundado em 1940 pelo António Ferro e que foi quem deu o dinheiro e as ideias ao Francis Graça, foi fundado em 1940 e passados uns anos, algumas destas pessoas, como a Isabel Santa Rosa, chegou a primeira bailarina, a Bernadette também lá dançava, chegou a primeira bailarina do Verde Gai e depois deixaram esse grupo em 1960 para fundar em 61, ou melhor, eles saíram no final de 60 para fundar em maio de 61, o primeiro espetáculo foi 11 de maio de 61 no Porto. 11 de maio, esta companhia que data com magnífica. coreografias do Sr. Norman Dixon. Escuta, e há registros de trabalhos da companhia Verde Gaio? Curiosamente, dessa E tu tens, eu sei que a tu televisão tens. tinha começado nos anos 50, em meados dos anos 50, 56, acho eu, 55, 56, 57, por aí, acho que 56. Curiosamente, a televisão filmava muita dança. Nessa altura, nesses primeiros anos, a televisão, aliás, no primeiro espetáculo que a televisão deu em direto dos estúdios, onde é hoje a Fundação Gulbenkian, ali que era a antiga Feira Popular, começou com um bailado com a Wanda Ribeiro da Silva, o João Dávila, a Agda Sena e o Fernando Lima. Um bailado no programa de abertura, no programa inaugural da abertura de televisão portuguesa, teve um bailado. E a partir daí tiveram muitos programas de bailado. A Agda Sena teve um bailado chamado, como é que se chamava? Dança e Poesia, Poesia e Movimento. Havia uma altura em que havia bailados na televisão regularmente, semanalmente, mensalmente. Isso na década Isso na década de 60. Na década, finais dos anos 50, dos anos 60. E tu tens Mas registros disso? voltando atrás, deixa-me dizer-te isto. Sim. Eu quero voltar às 3 mulheres que no conservatório tinha um curso de dança
que era muito precário, quer dizer, não, para já, como não fazia bailarinos, também não tinha muito onde dançar, estamos a falar nos anos 40, aquilo devia ser bastante mau. E depois, nos anos 40, 50 por aí, havia as três senhoras, a Madame Shaw, a Madame Ruth e a Madame Britten, que entretanto morreu. A que ficou foi a Madame Shaw, morreu com quase 100 anos, morava perto da minha casa, ou na rua do que dá para o Hospital da Cruz Vermelha. Eu um dia fui visitá-la, ela achou muito estranho eu chegar lá à casa e pedir para conhecê-la. Estava ela e o marido já muito velhinhos, muito simpáticos, receberam-me, falei com eles, mas que foi uma coisa tão estúpida, eu cheguei lá e dizer, olha, eu sou fulano tal, gostava de conhecê-la. Pronto, foi assim. Ainda conhecia a Madame Shaw e conhecia bem a Madame Ruth, que ia à Fundação Gulbenkian ver os seus alunos. A Madame Ruth foi aquela que mais ensinou, foi a que teve melhores resultados, e a Madame Ruth também tinha uma formação em dança moderna, entre aspas, alemã. Ela estudou com Gret Paluca, Harold Kreutzberg, e essa gente, ela viu a Mary Wigman, toda essa gente que estão na base da Ausdrucktanz, a dança expressiva alemã. A Ruth Aschwig dançou em jovem na Alemanha e fez uma carreira extraordinária nos cabarés literários. Enfim, era uma bailarina muito eclética, uma bailarina contemporânea. E como não, as pessoas cá em Portugal queriam dança clássica, queriam aulas de balé, ou dança que é balé, que se chama em português dança clássica, a própria Maria de Abreu tinha uma formação também livre da alcroziana, nesse tipo de dança livre, dança muito musical, baseado na música e na improvisação. A própria Dona Maria de Abreu chegou a Portugal, foi para o conservatório e teve que começar a dar aulas de dança clássica, coisa que ela não dominava muito bem, porque, digamos, a sociedade portuguesa exigia isso. A Dona Maria de Abreu não dominava bem a dança clássica, como estás a dizer, António? Não, porque ela foi para a Suíça, ela teve uma professora chamada Encarnação Ferrandes, não seria muito boa, e depois foi para a Suíça, para a escola do Jacques Dalcroze, aprender a rítmica dalcroziana. Era dança rítmica, dalcroziana. Era uma dança livre, muito baseada nos compassos musicais e bastante inspirada nas teorias da Isadora Duncan. Isto era, digamos, o fruto da época. É claro que em países nos quais os balés russos tiveram muita influência, entre 1909 e 1929, os 20 anos dos balés russos tiveram cá em 1917, 18, países como Itália, como a Inglaterra, França, Estados Unidos, tiveram essa grande influência. Aí foram se desenvolvendo já companhias, o Royal Ballet, a Ópera de Paris, que vinha desde 1661 e que teve um grande impulso com uma figura que sai dos ballet russos, que é o Serge Lifar, e muitos que saem dos ballet russos, como a Ninette Valois, a Marie Rambert, toda essa gente, o próprio Antonin Dolin, e a Alicia Markova, toda essa gente que são ingleses, que ficam em Inglaterra, começam a fundar as companhias nacionais. Claro que em Portugal nós estamos atrasadíssimos, o Balanchine, que vem dos ballet russos, acaba por fazer uma companhia extraordinária, enorme, incrível, que ainda hoje existe, que é o New York City Ballet, que provavelmente é a maior companhia de dança do mundo, a par do Kirov, ex-Kirov e agora São Petersburgo, o Ballet de São Petersburgo, o Teatro Mariinsky e o Bolshoi, e a Ópera de Paris e o Royal Ballet. Essas companhias estão nos anos 30 e 40 a formar-se. E em Portugal o que havia era basicamente pessoas que gostavam de dançar, tinham muita vontade, mas o conservatório não desenvolvia grande coisa. Estas três senhoras faziam o que podiam. E no meio disto na década de 60, Ruth, não é, que faz mais bailarinos. Isso na década de 60. Essas três madames. Antes de 60, de 60 para trás. 60 entre 40 e 60. Para trás. António, te faltam 20 minutos para acabarmos a palestra. Eu quero tanto falar do teu livro. E fica aqui uma ameaça, não é bem uma promessa. Tem os nossos amigos do Brasil, dizem, sim, quando a gente, uma coisa é uma promessa, a ameaça diz que se cumpre. Nós temos que começar a criar conteúdos. Olha, estás enganado, eu comigo as promessas eu cumpro, as ameaças... Foi ontem estávamos a falar com... É só às vezes. Escuta, ontem estávamos a falar com uma equipa em São Paulo
e também com o Rio. E em São Paulo é que me disse, porque eu disse, Deus queira que para o ano eu consiga financiamento para vos trazer. E também depois falámos com o Rio de Janeiro, com a Priscila Mota e o Rodrigo Negri, que foram galardoados pela Unesco, por causa do videoclipe. Olha, as aulas que eu já dei no Brasil, olha, as cidades que eu conheci no Brasil eu sei, tu tens são Belo público Horizonte, do Brasil. onde eu dei aulas na Universidade de Minas Gerais, já há 20 anos, ou 30, ou 25. Conheço muito bem Curitiba, onde o Carlos Trincheiras morreu como diretor do Teatro Guaíra, que é só o maior teatro da América do Sul, é o Guairão e o Guairinha. Conheço, eu dei aulas, inclusive no Rio de Janeiro, eu dei aulas em imensas cidades, em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, eu dei aulas em imensas cidades no Brasil, numa altura que eu ia muito ao Brasil. Agora deixei de ir, eu já sei há que tu uns tens anos que não público vou. lá, eu sei que E já tenho falei com imensos outros amigos, colegas. imensos amigos. Ainda ontem eu estive a falar com um amigo meu de Joinville, que é o Darling Quadros, estudou aqui em Portugal na Escola Superior de Dança. Exato, o Joinville Respect. A minha Olha, eu estive no Festival de Joinville há muitos anos e recebi um prémio de prestígio lá. Não, mas é que só Participei pode. no festival É e foram isto que tão eu queria queridos que me muito. deram um prémio. É isto que eu queria muito, António, é trazer-te para o público português, porque há muita falta de cultura e às vezes a falta de cultura não é por má vontade, é ignorância mesmo. E mesmo, uma palestra é chato, so what? Esta coisa de É chato nada, eu nunca dei palestras chatas. Moça, Até agora nem eu. estou para ver quem é que Mas adormeceu quando eu eu fico falo. aqui a ameaça, Ninguém. olha, fica aqui a ameaça, porque eu acho sinceramente, porque a gente não, daqui a amanhã estás tu a fazer tijolo e eu também, falando assim mesmo, à grande. Bom, espera um bocadinho, Mas, calma. ainda nos falta, mas é importante. Ainda tens um filho para criar, mulher, tu sossega. Cala-te, pronto, isso é outro processo. Vamos a isto. António, é importantíssimo nós gravarmos conteúdos e o que estamos a falar hoje vai ficar gravado em conteúdos. Eu estava aqui a falar com a minha equipa, até vou pedir ao meu Fábio para vir aqui ter comigo, porque nós precisamos urgentemente, tu estás a falar disto, o Ai a Dança paga, não tens, mas eu quero muito, anda cá Fábio, o Fábio é o meu realizador, não é o meu realizador, é o Frazão, o Fábio é o meu xerife. Tira a máscara, criança, que é para o António te ver. Eu já fui vacinado. Não, ouça, Já também eu. Eu estou dias de manhã a tomar uma vacinazinha para dizer o quê? Que nós precisamos de gravar um programa, nem que a gente o venda para a RTP2. Fica aqui a ameaça. Não vou-te fazer uma promessa, porque o António Lajinha é um potentado de conhecimento. Eu sou tua amiga, eu gosto de ti, mas independentemente disso, eu podia ser tua amiga e gostar de ti e não saberes nada. Mas, além disto tudo, este homem é uma enciclopédia. E é uma enciclopédia para quem faz dança. Eu fico lixadíssima, falando mal e depressa, quando eu tenho alunos que não sabem a história da dança no nosso país. E de repente eu tenho um António Lajinha que sabe tanto, que comunica tão bem. Portanto, fica aqui registado, porque isto vai ficar gravado. António, vamos fazer um programa, ou 2 ou 3. Convidamos o António, depois convidamos... Tu sabes uma coisa, eu estou naquela idade em que eu conheci algumas pessoas que me ensinavam imenso. E eu agora acho imensa graça que eu provavelmente tenho muito para ensinar, mas muito pouca gente quer saber. Não, mas olha, mas estás, como é que eu não posso dizer estas palavras aqui porque estamos em direto, mas estás tramado, entre aspas, porque eu não te largo, porque eu sou tua fã e eu sei do conhecimento que tu tens e tu representas a nossa classe, que é o segmento artístico da dança, e há tanto para fazer. Aliás, António, corrige-me se eu estou a dizer uma bacurada. A única indústria que não existe no nosso país é a dança. Não sei, sabes, curiosamente, falar sobre dança nesse aspecto é muito descorregadio. Porque nunca se dançou tanto em Portugal como se dança hoje. Cá há imensas escolas, há imensa gente a dançar. Ouça, quer dizer, também é verdade que da quantidade sai a qualidade. Mas é verdade, nunca se dançou tanto em Portugal. Mas também nunca se fez tão pouca dança no sentido do movimento. Porque sólido, de uma forma há coesa. muita gente que até faz não dança. Quer dizer, nós temos é tão eclético hoje o que se passa em Portugal. O problema é que naquilo que deveria ser sólido, que era uma companhia nacional, verdadeiramente nacional, eram escolas muito boas, nem todas são boas.
Há muitas escolas que não são boas, isso Que é não uma são pena. hoje, mas que se curiosamente, esforçam. também há escolas muito boas, onde saem bailarinos incríveis Exato. e que não têm depois onde dançar, sobretudo os clássicos. Olha, eu tenho uma história para partilhar. Portugal é um país completamente paradoxal. Eu tenho uma história para partilhar antes de mandar embora o meu Fábio, porque ele tem que gerar os conteúdos que passam aqui por baixo. O Fábio é que gera isto tudo. Aliás, nós damos um salto quântico em termos de informação, de produção de eventos. Eu tenho uma história muito... 30 segundos. Não vou dizer nomes. Um colega meu foi fazer audições para o concerto... Não interessa. Para um sítio. Disseram-lhe, olha, você é bailarino nunca. Ele saiu do nosso país, quando as pessoas têm a dança afervilhada em si, não há como. Chegou a Londres e foi escolhido para uma das maiores companhias da Europa como solista. E é isto que me enerva, porque... Mas olha, a famosa Márcia Aidé, eu não vou dizer o nome da pessoa que lhe disse isso, não era a digas, professora vou dela. dar um beijo a ele para ir embora. No Brasil, Vai lá, amor. ai filha, tu nunca vais ser bailarina que és muito feia. Exato, ó gorda. E ela disse, não, você é bailarina. E ela atravessou o Oceano Atlântico, foi para Londres e tornou-se primeira bailarina do Ballet de Stuttgart. E não contente com isso, quando morreu John Crank, ela foi diretora do Ballet de Stuttgart anos e anos. E está viva e poderá não ser uma Miss, mas foi considerada no século XX uma das bailarinas mais expressivas e mais, chama-se uma tragédienne de la danse, uma das bailarinas mais atrizes da dança, é ela, a Aline Seymour e mais duas ou três, e está viva. Por isso, ser feio ou ser torto não quer dizer que a pessoa não seja bailarino. Por isso, porque há muita gente que é. E tem a ver com a sua força de vontade, mas é claro que é preciso escolher o sítio certo, a escola certa, o professor certo e ter muita cabeça, porque a gente dança mais com a cabeça do que com o corpo. Isso não há a menor dúvida. Já a Ana Pavlova dizia, dança com a cabeça. Ana Pavlova, só para o grande público saber, não é aquela bailarina que tinha um cinzeirinho no seu punho, no seu pulso, e dançava e fumava ao mesmo tempo. É a mulher que fez A Morte do Cisne, e que foi uma grande bailarina dos ballets russos e depois teve uma carreira a solo incrível, nos anos 30, 40, por aí, ela morreu nova, morreu em Londres, eu acho que morreu em Den Haag, em Haia, mas tinha uma casa em Londres que era Ivy House. Ana Pavlova, cheia de cisnes, foi a mulher que fez, o Petit Pas coreografou para ela numa tarde, talvez o bailado mais famoso do mundo, que é A Morte do Cisne. A Ana Pavlova, depois com uma companhia de dança, na qual se incluiu uma senhora chamada Ana Ivanova, que deu aulas em Portugal, a Madame Ivanova. A Ana Pavlova correu o mundo, tinha uma companhia relativamente pequena, ela própria dançou em todo o mundo e divulgou a arte da dança no primeira metade do século XX mais do que ninguém. Esta era Ana Pavlova. Mas eu quero voltar atrás, podes despedir do público. Não, espera aí, eu não quero ir atrás. Ainda tenho 10 minutos e quero mostrar aqui umas 10 minutos, porque eu tive muito trabalho para reunir aqui umas obras, eu quero mostrar todas. 10 minutos, porque eu, antes de ir para os teus 10 minutos, e hoje porque é dia da mãe, nós estamos a fazer um programa, nós temos 4.000 produtos destes à venda, eu acho que está quase esgotado. Eu disse às senhoras do CTT que o meu objetivo é fazer a segunda edição e eu quero muito que as pessoas comprem isto, porque isto é uma enciclopédia da dança, da história da dança. Uma história resumida da dança em Portugal. Do meu país. Com seis selos maravilhosos que eu desenhei. Olha, eu desenhei ainda por cima desenhaste os selos. São uma maravilha, olha só. Não, maravilhoso. Portanto, isto é desenhado por ti. Estes selos estão incluídos no livro. No livro. E são os pioneiros da dança em Portugal. Eu, em 2016, fiz estes selos a pedido dos CTT, com para mim, os verdadeiros pioneiros da dança em Portugal. Francis Graça, Margarida Abreu, Águeda Sena, Isabel Santa Rosa, Carlos Trincheiras e Fernando Lima. E só depois destes selos terem saído, é que eu fui convidado para escrever este livro. O que quer dizer que foi um livro já feito para divulgar os selos. É um livro de coleção do Clube dos Colecionadores dos CTT, exato, que é bilíngue, que está escrito em inglês
e que será vendido também em todo o mundo. Exato, olha, essa parte de Portugal para o mundo é uma manchete que a mim me emociona o coração e eu quero muito que as pessoas que fazem dança, já que estão a fazer um festival corpo desde 2012, se eu tenho hoje a honra de te ter aqui, eu quero muito disparar a venda disto. As pessoas podem comprar no CTT, podem comprar no Aia Dança, que nós já fechamos o protocolo aqui com o CTT. E eu quero muito que isto se esgote, porque daqui a amanhã... Aliás, eu espero, António, que não tenha que esperar mais 50 anos para haver uma enciclopédia da arte que nós fazemos todos os dias. É por cá. Só aqui no festival hoje, ontem passaram 54 coreógrafos, hoje vão passar só 40. Portanto, de repente são mais de 100 pessoas que num tempo de pandemia fazem da dança os seus dias. E acho, já disse às minhas filhas aqui, aos meus filhos aqui, que é obrigatório porque isto é mais importante, é tal qual importante como não vou dizer Lusíadas. Deixa-me dizer-te uma coisa, Mas o livro, o nosso Lusíadas. O livro tem duas qualidades, uma delas, assim, eu sou suspeito, não vou dizer que está bem escrito, porque essas pessoas é que terão que dizer. Suspeito, mas eu não. Se é para falar mal, eu falo. Quando é bem, é bem. Escrever e está muito bem pesquisado. Mas o livro tem duas grandes qualidades. A dança é uma coisa muito fotogénica e tem fotografias maravilhosas, maravilhosas. Me deram imenso trabalho a escolher, a fazer as legendas, enfim, muito complicado. Mas o livro é muito apelativo, é um livro muito bonito, além do conteúdo, eu espero que seja bom, é um livro muito apelativo. E tem outra vantagem, está à venda em todas as estações do continente e das regiões autónomas. O que quer dizer que em qualquer estação dos Correios que a pessoa entra, o livro está lá no escaparate. Ainda anteontem eu estive na estação dos restauradores e lá estava o livro. E curiosamente, quando eu entrei, estava uma pessoa a comprar um que eu achei maravilhoso. E caso a pessoa esteja num sítio qualquer, em Freixo de Espada à Cinta ou em Vila Real de Trás-os-Montes ou em Vila Real de Santo António, pode encomendar pelo site dos CTTs, basta escrever CTT, site ou livro da dança CTT, e eles mandam pelo preço do livro, que não é exatamente muito barato, mas tem 4 selos que valem para aí 5 ou 6 euros. Não é muito barato, mas é uma enciclopédia. E as pessoas... Quer dizer que eles mandam sem custos para a casa com das certeza, pessoas, o livro custa... Os próprios Correios enviam. Com certeza, um livro custa 40 euros. 40 euros às vezes é menos do que um jantar para 2 pessoas. Não, mas não é um livro barato. Tem 6 euros de selos. O que quer dizer que já custa 34. E se mandarem para casa sem custos portes, não fica um livro caro, porque qualquer livro que não tem essa qualidade custa 20 ou 30 ou 25 euros. Correto, mas escuta, mas não é um livro barato, que seja acessível a toda a gente. Escuta, há pessoas que gostam de fotografia e há pessoas que são amantes da fotografia e compram livros, e toda a gente sabe que livros com esta qualidade, com este tipo de fotografias, são caros. O nosso da dança, eu vou dizer o nosso, porque eu sei que o livro é teu, mas eu tenho tanto orgulho de ter este livro. Já não é meu, já é dos Correios. Para ter até este ouro em frente, em cima do meu piano aqui, quando os meus alunos chegam, verem que eles têm uma história. Eu acho que o mais importante aqui é que nós hoje existimos porque existe uma história. E isto é uma obra obrigatória para qualquer pessoa que é amante da dança. Nem é preciso ser profissional, amante. Tem que saber a história do seu país. António, antes de te deixar falar os 10 minutos finais, porque nós vamos extravasar um bocadinho, e como isto é um programa e temos grande público, eu queria buscar só um tema dedicado ao Dia da Mãe, por causa de Isadora Duncan. Isadora Duncan tem uma história trágica com os seus filhos, e hoje é homenagem ao Dia da Mãe. Tu és a melhor pessoa para poder trazer ao nosso público como é que foi. Ela era mãe de 2 filhos. Conta-me essa história e a seguir vamos para aquilo que tu queres partilhar para tu fechares. Mas conta a história. Esta mãe, que é uma profissional de dança, foi uma propulsora da dança moderna a nível planetário, que é uma mulher, que é mãe, e de repente perdeu os 2 filhos. E eu vou-te pedir a ti para trazeres ao público, porque às vezes o público não sabe que as mulheres e os homens estão a fazer arte e cena. Às vezes são mães, iguais a qualquer uma, e têm momentos trágicos. Eu vou falar sobre a Isadora Duncan, tenho que começar por dizer uma coisa. Eu tenho, durante a minha vida, ao longo da minha vida, tenho várias pessoas, ou melhor, tenho várias figuras sobre as quais eu me debrucei. Uma delas é a Isadora Duncan. Eu já escrevi muito sobre a Isadora Duncan. Também sou uma espécie de especialista em Balanchine, porque estudei muitos anos ao lado da companhia do Balanchine e vi o repertório todo de Balanchine no New York City Ballet. E são 2 americanos que eu conheço profundamente a obra.
Em Portugal, por exemplo, eu estudo muito a Inês de Castro, que foi mãe, e estudo também Floribela Espanca, que não foi mãe. São umas figuras que eu tenho estudado ao longo da minha vida, tenho escrito, tenho feito trabalhos académicos sobre todos eles. É claro que a Isadora Duncan, o que eu posso dizer é que foi uma americana da Califórnia que veio para a Europa no tempo da exposição de Paris, quando se fez a Torre Eiffel, e que dançou muitos anos aqui na Europa e que casou com o Sergei Yesenin, que era um poeta russo, e que antes tinha sido casado, tinha vivido com um homem chamado Perry Singer, o Singer, que era o homem das máquinas de tricotar Singer, de quem ela teve 2 filhos. E ela vivia em Paris, e quando o chofer foi passear os filhos num daqueles carros antigos, o carro destravou-se, já não sei bem os detalhes, e caiu no rio Sena e as crianças morreram. E é claro que ela era uma mulher, enfim, felicíssima com aqueles filhos, e ficou até ao fim da vida, ela nunca ultrapassou isso. O que é normal, não é? Quer dizer, mas a história da Isadora Duncan é uma história extraordinária. É uma história extraordinária. Ela tem um livro chamado sim. My Life, é a biografia dela. Sim. Há um filme extraordinário chamado Isadora, com a grande Vanessa Redgrave, que não está historicamente muito certo, mas que é um filme maravilhoso, é um filme incrível de se ver, embora não seja muito rigoroso, muito correto do ponto de vista histórico, mas é um filme maravilhoso. E a Isadora foi uma personagem incrível, de tal maneira que ela não queria que a filmassem, e só há um pequeno filme, ela a dançar atrás de uma árvore, são para aí 20 segundos. Diz-se que ela não queria que a filmassem, porque ela não queria que, passado muitos anos, a vissem dançar. Porque ela provavelmente achava que não tinha muita técnica, porque ela tinha mais inspiração e gosto pela dança do que verdadeiramente técnica. Ela fazia dança livre, que foi uma dança que as americanas, ela, Maud Allen, que era uma canadiana, a Loya Fuller, que dançava com uns paus e luzes e fazia uma dança da serpentina e das borboletas e não sei o quê. Essas americanas todas que vieram para a Europa e que no fundo estão na base daquilo que eu falei há bocadinho, do que ensinava a Madame Shaw e a Madame Britten e essas pessoas, a própria Maria da Abreu, os Dalcrozes na Europa, tudo isso. Pronto. Eu, em relação à Isadora Duncan, poderia falar aqui 3 horas. Sim, pois, aliás, é um tema que nos apaixona também bastante. Mas foi uma mãe que perdeu 2 filhos e que conseguiu... Não vamos falar no dia da mãe dessa tragédia. Não, mas... A Isadora Duncan foi uma mulher muito marcada pela vida, mas fez coisas extraordinárias. Uma das coisas que ela fez mais extraordinária foi, depois de um espetáculo, penso que em Viena ou em Budapeste, acho que em Budapeste, ela saiu do teatro. E ela dançava coisas como a Marselhesa, ela saiu do teatro e ela tirava a roupa e mostrava o peito, que na altura, imagina o escândalo que não era. As bailarinas quase não podiam mostrar os tornozelos e ela já mostrava tudo. E ela vem para a rua e há um grupo de estudantes que arranjam um carro, uma espécie de uma carroça, de uma coisa desse género, e ela vem para a rua e eles levam-na através das ruas, acho que de Budapeste, e ela dança e tira a roupa e mostra Deus. tudo o que tem, Exato. o que não tem, E não com a interessa. maior alegria e a maior liberdade. A Isadora Duncan foi provavelmente a mulher mais livre do século XX. E ela Coisa própria deliciosa. foi mãe solteira, ela própria fazia questão de dançar a natureza, o mar, as Livre, o mais nuvens, livre o possível. vento. Isto era a filosofia da Isadora Duncan, em que ela usava o plexo solar para projetar o seu movimento. Que lindo, E que com lindo. esta me fico, porque Não de Isadora ficas nada, Duncan porque podíamos antes de estar ires aqui embora, 3 eu sei horas. que é meio-dia, estamos em reta final, mas tu tinhas aí 2 ou 3 assuntos para Não, partilhar. eu quero mostrar as outras coisas que são Vamos a importantes. isso, vamos a isso. O José Sá Portes, o crítico de dança, historiador José Sá Portes, escreveu em 1969-70, foi publicado em 70, uma história da dança, e foi a história da dança pela qual eu estudei, que é esta. Naturalmente, esta história da dança, de certo modo, acabou por não estar na base da minha, mas ser uma inspiração para a minha. Curiosamente, depois dele, uma senhora chamada Ana Ivanova escreveu, que tinha escrito em Espanha,
este livro chamado The Dance in Spain. Este livro, ela escreveu a história da dança em Espanha, quando ela esteve a dar aulas em Espanha, e depois veio para Portugal, nos anos 70, e escreveu este livro chamado Arabesques in Portugal, que é uma história da dança em Portugal em 2 volumes. Mas isso existe no nosso país ou não existe? Tu és o único detentor dessa obra, António? Sou eu e uma bailarina da Gulbenkian, que foi aluna dela, que é a Ana Rita Beata Neves, que é uma professora muito conhecida no Estoril. A Ana Rita fez o favor de me oferecer estes livros, que a Madame Ivanova escreveu e que tentou em vida publicar e nunca conseguiu. Ora, o que quer dizer que, e antes dela, houve uma mulher chamada Júlia Sazonova, que foi uma das últimas pessoas a quem o Aristides Sousa Mendes deu um visto no consulado de Bordeaux e que veio para Portugal. Ela foi uma das últimas, com o filho, esteve cá em Portugal no tempo do António Ferro e tentou escrever uma história da dança, mas foi considerado um apanhado de ideias básica, assim, uma coisa muito eclética, e na realidade não teve sucesso. É uma obra que eu tenho, que está no manuscrito na Biblioteca Nacional, mas esta senhora, que era russa, Júlia Sazonova, tinha vivido em Paris e que acabou por ir para a América e morrer na América, tentou convencer o António Ferro a escrever uma história da dança, mas o resultado dela não foi realmente muito produtivo e eles consideraram, e é claro que tinham razão, é mais um apanhado de ideias do que uma história da dança. Esta foi escrita mais ou menos no mesmo tempo do Sasportes, que nunca foi publicada. Ora, o que acontece é que eu acabei por olhar para as duas histórias de dança. Do Sasportes termina em 70. A da Madame Ivanova termina também mais ou menos nessa altura. E percebi que de 70 até hoje já se escreveu muito, já aconteceu muita dança. Exato. E eu então comecei a escrever sobre dança em 1986, há 30 e tal anos, quer dizer que eu escrevo. Eu sou, nesta altura, a pessoa em Portugal que mais escreveu sobre dança, que mais publiquei artigos académicos, jornalísticos, etc. Livros, já escrevi uns 10. Sou o crítico de dança sénior em Portugal, não há ninguém da minha idade a escrever regularmente como eu escrevo, e ininterruptamente, o que quer dizer que eu tenho um corpo de obras bastante sólido, houve uma tentativa de fazer uma história da dança nos anos 80, mas correu muito mal. Eu nem sequer chamo aquilo uma história da dança, chamo aquilo uma má tentativa, e quer dizer, entre 69 e 2001, basicamente não se escreveu uma história da dança. É por isso que eu acho que a que eu escrevi tem um valor particular. É esta que está aqui e que já falámos, e tudo o que eu disse basicamente está aqui escrito. Exato. E muito mais. Mas agora não quero me despedir de vocês sem vos mostrar outros livros que eu escrevi. Está tudo esgotado, António. Eu acho que é lamentável, temos que pedir uma revisão. Este está na Amazónia, os Ballets Russes em Portugal. É a história da companhia do Serge Diaghilev, quando esteve em Portugal, entre o princípio de dezembro de 1917 e o final e 28 de março de 1918. A companhia, infelizmente, ia acabando cá. Depois tenho um livro que ainda não está publicado, que é a minha tese de doutoramento, que é a história do Ballet Gulbenkian, que eu espero publicar em breve. E tenho, além do livro da Madame Ruth, que é uma biografia que eu já falei, tenho mais 2 livros. Este é muito curioso, que é um livro que eu recebi o prémio da Associação Portuguesa de Escritores. É um livro que também está esgotado, que é um livro infantil-juvenil, que eu escrevi em 1998 e ganhou um prémio. Curiosamente, António, eu não consegui publicar só para encerrar mais. Aqui. Este é o Fantasma do Circo Maravilhas, que é a história de um dos meus bailados favoritos, que é o Petrushka. Este, curiosamente, é a história do Lago dos Cisnes contada às crianças, e tenho vários projetos de escrever outros livros, inclusive eu gostava de escrever uma coleção chamada Vamos Dançar Histórias, que são bailados recontados às crianças, é trazer do palco para o livro
a história de certos bailados, como a Gisele, La Sylphide, Romeu e Julieta, Exato. o Lago dos Cisnes e o Petrushka. Quebra-nozes. Isso ainda não consegui fazer e, basicamente, estou agora a trabalhar na tradução do meu livro, da Madame Ruth, para a Feira de Alemã de Leipzig e até ao final do ano espero poder, pelo menos, publicar ou pelo menos deixar em fase de publicação de um livro chamado Distâncias, Sonhos, Proximidade do Ballet Gulbenkian, que reúne uma coletânea de cerca de 80 críticas de dança que eu durante 17 anos fiz sobre o Ballet Gulbenkian, a companhia onde eu dancei e onde posteriormente escrevi sobre a companhia, até que terminou em 2005. Pois, e esse livro isso dava mais um projeto. programa. Isso dava mais um programa, o 2005. António, eu não tenho palavras, eu não sei quantas pessoas nos estiveram a ver, mas isto vai ficar gravado, depois nós enviamos para ti, vamos reeditar e vamos tornar a pôr on para toda a gente ter acesso. Tens 3 palavras, agora vamos embora. Não. Sabes, eu ia dizer exatamente ao contrário, que eu tenho os meus técnicos a dizer, temos que cumprir o horário, mas isto é muito complicado, mesmo quando nós fizermos os outros espetáculos que tu tiveste sempre disponível, é muito complicado quando mandar parar uma conversa. Não, mas nós estamos um horário para cumprir e está cumprido. E queria dizer-te que não vai ficar por aqui as nossas conversas. Olha, eu não nem sequer olhei para o livro, era suposto fazer uma apresentação do livro. Não é preciso. Página a página, eram 200 páginas. Nós já fizemos páginas. diretos. Mas eu nem olhei para o livro. Já fizemos diretos e queria encerrar com uma palavra muito bonita. Tu dizes 3, eu digo-te uma gratidão, António. Eu sou muito grata por tu existires. Sou muito grata porque tu representas um segmento, o que eu faço da minha vida e tanta gente está aqui no Festival Cor para fazer. Olha, isto é assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem quer, quem não quer, não quer. Há quem aprenda, há quem não aprenda. Agora, uma coisa é certa. Quando as pessoas têm a disponibilidade e a generosidade de dar, não podem fazer mais. Quer dizer, tudo o que se pode fazer está metido aí dentro. Mais não se é obrigado. E como eu não faço nada por obrigação, é assim, quem quer aprender e quem quer ver e quem quer analisar a coisa e perceber a coisa dentro do seu contexto, terá as cartas em cima da mesa. Quem preferir não fazer nada disso, tem a liberdade de fazer tudo o que quiser fazer ao contrário. Agora vou-te falar à minha maneira para encerrar com broche de ouro, como se diz ali no nosso país irmão. Isso é em Espanha, não há cá. Escuta, a gente às vezes quando se perde, a gente sabe sempre quem é a nossa mãe e o nosso pai. E às vezes na dança, quando a gente se perde, a gente tem que saber quem é a nossa mãe e o nosso pai. E este livro é uma mãe e um pai. Esse livro é a mãe, o pai, o avô, a avó, vai até o bisavó e o trisavô. Nós sabemos de onde é que vimos e isto é muito importante para mim, passar aos alunos todos, a todo o segmento da dança, amadores, profissionais, de onde é que Portugal vai em termos de dança. Mas olha, esse livro tem uma coisa muito curiosa, termina a falar no futuro, termina a falar num bailarino que hoje é uma promessa de futuro, que é o António Casalinho, tem ganho todos os prémios. Mas quer dizer, ele tem ganho todos os prémios, na minha opinião, ele deve ser o melhor estudante de dança do mundo. Quando for profissional, poderá vir a ser o melhor bailarino de dança do mundo. E eu termino o livro basicamente a mencionar o nome dele e de outras pessoas e de outros grupos que estão em atividade. Por isso, o meu livro começa no passado, começa para aí em Gil Vicente, que a gente não sabe se era bom coreógrafo ou não, que ele fazia lá umas danças, lá nos autos dele, ele fazia. O meu livro começa em Gil Vicente e termina basicamente no António Casalinho, que tem agora 17 anos. Por isso, como tu vês, começa no passado, passa por um longo presente. Sim, mas se não houvesse gerações futuro, antes... que a gente espera que seja ainda mais longo. Exato. Mas se não existissem gerações antes, o Casalinho, podia vir o Casalinho e outros, não tínhamos para onde andar. Já houve pessoas que abriram estrada. Podem vir todos, eles são maravilhosos, eles são fantásticos. Sim, mas o problema é que muitas vezes eles nem percebem como são tão maravilhosos e tão fantásticos, porque alguém já fez coisas que eles nem sonham. Nem sonham. E por isso é que isto é muito importante. António, muito obrigada por teres disponibilizado. Eu sei que estás em Punta Cana, num resort, com
Vou-te bem ao avião para as Caraíbas. Muito Agora, obrigada. Este vai ser o primeiro de muitos. Um beijinho a todo o público que está em casa, que não teve a oportunidade de ver. Nós vamos repetir esta palestra. Acabou por ser uma conversa informal. António, por favor, muito obrigada pela disponibilidade e por continuares a fazer respeitar o nosso segmento. Um beijinho. O Festival Corpo vai retomar às 15 horas com o quarto espetáculo. António, Nosso Senhor te abençoe. A gente gosta muito de ti. Beijinhos. Tchau, tchau.